Bem-vindos ao canal Supervisão. Nesse terceiro vídeo, vamos abordar sobre o Business Analytics e a teoria estruturalista. Em 3 de março de 2010, estava sendo desenvolvido o mais ambicioso projeto de modernização do FBI. O projeto que deveria evitar o próximo 11 de setembro, até que ele foi cancelado. O software que estava sendo desenvolvido há mais de uma década e já tinha custado milhões de dólares, tentava atualizar o sistema de computação da agência. Até esse momento, quase todos os relatórios eram preenchidos em papel e repassados para serem armazenados em computadores gigantescos da década de 1980, que atrasava e muito as investigações, tendo em vista que estamos falando do FBI, dos maiores órgãos de investigação dos Estados Unidos. Isso era inadmissível. Mas o que deu de tão errado para que o projeto do FBI não fosse para frente? Com tanto dinheiro gasto e nenhum progresso feito em mais de uma década, você pode pensar que a equipe não era boa. Longe disso, tampouco falta o uso da tecnologia de forma errada. Essas informações foram extraídas do livro Scrum, de Jeff Sutherland. A questão era a maneira como as pessoas trabalhavam, a maneira como a maioria das pessoas trabalha. A equipe responsável pelo projeto passou alguns meses planejando como tudo aquilo seria realizado. Ele fez lindos diagramas que mostravam todas as metas. O problema é que aquele lindo plano cai por terra no instante em que dá de cara com a realidade. Foi escolhido o modelo em cascata para o projeto e no momento em que ele falhou, optaram por contratar mais gente e gastar mais tempo e dinheiro tentando resolver o problema. Até que o milagre aconteceu. Mas esse milagre eu conto para vocês em talvez um próximo vídeo sobre o sistema Scrum. O que eu quero que vocês entendam com a história relatada é que não basta apenas ter um tipo capacitado. Precisamos entender profundamente a estrutura organizacional para conseguirmos gerir adequadamente seu processo operacional, além de termos à nossa disposição ferramentas como Business Analytics e teoria da administração, que nos ajudem a entender a organização como um todo. Aí, o uso do Business Analytics é fundamental, já que ele tem como conceito núcleo de modelo identificar a necessidade da empresa, compreender seu contexto em que está inserida, conhecer seus stakeholders e a forma que se dá os interrelacionamentos entre si e o valor compartilhado entre todos, e assim apresentar as soluções possíveis, pois o Business Analytics, ou análise de negócio, é uma combinação de conhecimento, habilidades, práticas e tecnologias que visa a melhoria da eficiência e eficácia operacional e empresarial, principalmente em termos de produtividade, economicidade, vendas e geração de valor ao negócio. Nesse contexto, a união entre o Business Analytics e a teoria estruturalista representa a capacidade não apenas de entender o que está acontecendo em sua empresa, mas também de mergulhar profundamente em sua estrutura, compreendendo as complexas redes de interações inter- e intra-organizacional e suas relações que impulsionam cada decisão tomada. E é o que vamos explorar agora. A teoria estruturalista é como uma espécie de óculos para observar as dinâmicas das organizações. Ela vai além do simples olhar para os departamentos ou equipes, revelando interconexões. A teoria estruturalista baseia-se no conceito de estrutura, que é um todo composto por partes que se interrelacionam. Portanto, o todo é maior do que a simples soma das partes. A visão de holismo. Precisamos entender como a forma do estruturalismo ele pode trazer novos modos de organização das empresas. Imaginem que uma empresa ela vai estar focada na questão formal, informal e valores como recompensas, seja na parte de salariais, seja na parte materiais, sociais e simbólicas, além das análises interorganizacionais e análise interorganizacionais. Isso tudo vai envolver as formas de teoria
das organizações. Entender como a teoria da organização, o estruturalismo e o Business Analytics pode estar interconectado é premente para o sucesso organizacional. Então, imagine uma empresa como um formigueiro, onde cada formiga, ou seja, cada departamento, equipe, indivíduo, tem um papel vital. O que a teoria estruturalista nos ensina é que não é apenas sobre o que cada formiga está fazendo, mas por que elas fazem e como isso afeta toda a colônia. É como descobrir o segredo de um intricado quebra-cabeça organizacional, entendendo não apenas as peças, mas também como elas se encaixam para criar um quadro completo. Ao adotar essa perspectiva, somos capazes de não apenas ver quem está fazendo o quê, mas também compreender os motivos por trás dessas ações, desvendando os mistérios por trás das interações no mundo empresarial. Nesse sentido, por meio do Business Analytics, como ferramenta avançada, pode-se analisar grandes volumes de dados, extraindo-se padrões de comportamento de tomada de decisões, determinando-se tendências, tipo as vendas totais, assim como as interações entre diferentes equipes que afetam essas vendas. Por exemplo, nós desenvolvemos um software em que vamos trabalhar o Business Analytics. Neste software, vamos desenvolver algumas habilidades para quem dele estiver utilizando um software trabalhado e desenvolvido especificamente para essa análise do Business Analytics. Precisamos entender que o software ele foi feito muito específico para trabalhar os 3 tipos de análise: análise descritiva, análise de diagnóstico, análise preditiva e análise prescritiva. Vejam que esse software ele tem uma infinidade de módulos em que o usuário vai interagir. Esse software vai ser, obviamente, trabalhado quando nós lançarmos a nossa turma de Business Analytics, seja virtual, seja presencial, em que há uma gama de informações a partir do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício e algumas outras informações gerenciais que serão trabalhadas no software. Vejam, aqui quando nós falamos das vendas, do CAC e do LTV, né? CAC, que é o custo de aquisição do cliente, e o LTV, que é o Lifetime Value, em que o tempo que o cliente passa na empresa, o nosso sistema ele consegue de alguma forma fazer uma análise, fazer um diagnóstico e a partir daí trabalhar com a questão da análise preditiva e com a análise prescritiva. Quando trabalhamos um software específico para análise das empresas, utilizando-se todo o conhecimento que está imerso ao Business Analytics, nós estamos unindo a tecnologia, conhecimento, habilidade, práticas. E com isso nós podemos identificar padrões de comportamento de tomada de decisão, assim como padrões que vão envolver a estrutura patrimonial da empresa. Obviamente, com isso, pode-se dar um diagnóstico para a empresa e ela atingir o sucesso tão esperado. Isso posto, o Business Analytics transforma dados em conhecimento, revelando insights profundos que podem orientar decisões estratégicas empresariais. E quando integramos a teoria estruturalista ao Business Analytics, criamos um ambiente onde a análise de dados vai além de números isolados. A teoria estruturalista fornece o contexto organizacional, entendendo a empresa como um sistema complexo de interações. Ao aplicar as ferramentas do Business Analytics a esse contexto, podemos não apenas identificar lacunas ou ineficiências na estrutura, mas também entender as razões subjacentes para tal discrepância. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like agora
Vá lá. A teoria estruturalista ajuda a criar um modelo moderno, tipo rede de organização, por exemplo, mapeando suas interconexões e dinâmicas. Observe que, com o estruturalismo e as formas dinâmicas em rede, as empresas podem ser muito mais democráticas. Elas podem alcançar um tipo de gestão social, ou seja, em que o ambiente, o clima organizacional, ele tem primazia para que a empresa possa chegar ao sucesso. Entender, então, as expectativas, o interesse, a satisfação de todos os colaboradores da empresa, em que uma gestão democrática e social está presente, com certeza essa organização, essa empresa, ela terá um sucesso diferenciado. E o Business Analytics, ele pode contribuir para se identificar esses padrões e analisar de que forma o clima organizacional pode estar presente no ambiente organizacional e de que forma isso pode estar afetando, inclusive, o desempenho da organização. O Business Analytics, por sua vez, entra com análises detalhadas utilizando dados reais para validar ou refutar determinadas tomadas de decisões. Ao mergulhar profundamente nas análises de dados, utilizando um sistema de informação gerencial, SIG, de onde se pode realizar uma análise de diagnóstico, podemos identificar então padrões de comportamentos, fluxos de comunicação e áreas de conflito. Compreender não apenas onde, mas também por que essas falhas ocorrem, levam a predições salutares à empresa, o que permite fornecer uma base sólida para intervenções estratégicas por meio de análise prescritiva. Falando então do nosso sistema de informação gerencial desenvolvido por nós, observem que esta tela ela consegue projetar cenários para que os administradores possam então saber o que pode acontecer no futuro, ou seja, pelo menos produzir um cenário em que, por meio das suas tomadas de decisões, o seu estilo de liderança, conhecendo o contexto organizacional, as necessidades dos seus stakeholders, a empresa pode então entender de que forma ela vai atuar em um determinado cenário especificamente pensado pelos seus gestores. Observe também que, ainda na tela de cenários, existe uma parte em que a análise prescritiva será trabalhada principalmente na DRE, que é a parte dinâmica da empresa em que vai se presumir e se predizer o quanto de receita ela vai gerar, a questão das despesas, a questão dos custos e o lucro que ela poderá obter. O estruturalismo, então, preocupa-se de interrelacionar as organizações com o ambiente externo, a sociedade maior ou a sociedade de organizações, caracterizada pela correlação entre as organizações. E é aí que utilizar o Business Analytics é relevante. Ao unir essas duas abordagens, podemos transformar a observação estrutural em uma prática informada por dados. Isso nos leva a não apenas identificar problemas, mas entender suas causas fundamentais. Isso permite não apenas corrigir questões imediatas, mas também implementar mudanças estruturais ao longo prazo, promovendo a eficiência organizacional e aprimorando a tomada de decisões estratégicas com base em evidências concretas. Ao integrar a teoria estruturalista com o Business Analytics, as empresas podem tomar decisões mais racionais e estratégicas, como exemplo, o seu fluxo de caixa, custos, perceber crise, seu estado de solvência e etc.,
podendo redesenhar suas estruturas de equipe, melhorar a comunicação interdepartamental e otimizar processos, tudo com base em insights tangíveis. Não é apenas sobre saber o que precisa ser feito, mas entender por que precisa ser feito, guiando as decisões de formas mais profundas e significativas. A união entre a teoria estruturalista e o Business Analytics não é apenas uma evolução dos negócios, é uma revolução. É a promessa de uma nova era onde as decisões não são apenas palpites, mas sim escolhas fundamentadas em uma compreensão profunda das complexidades organizacionais. É o caminho para empresas mais ágeis, mais adaptáveis e mais bem-sucedidas em um mundo em que está constantemente evoluindo. Bem-vindo ao futuro dos negócios, onde a compreensão profunda encontra a análise inteligente, moldando o amanhã, começando hoje. E se você quiser conhecer mais do aperfeiçoamento em Business Analytics na Universidade Federal do Pará, não se esqueça de conferir a nossa cartilha na descrição ou comentário fixado. E também não se esqueça de inscrever-se no nosso canal do YouTube e seguir o nosso Instagram, @basegufpa. E deixe seu like. Brevemente estaremos lançando um curso totalmente digital em Business Analytics, além de abrirmos uma turma presencial e online para aqueles que querem atualizar-se em uma estratégia competitiva única. E utilizaremos o nosso sistema de informação gerencial 2023. Muito obrigado por você ter ficado até aqui assistindo o nosso canal. Até um próximo vídeo com um novo tema, trazendo mais informações sobre o Business Analytics, a administração e a contabilidade e a economia. Muito obrigado.